Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo que eu faço especialmente para você aqui no meu canal. Hoje vamos falar sobre vendas, falando sério sobre vendas, é o nome do projeto que eu tenho de mentoria com algumas pessoas, com alguns parceiros que ao longo do tempo a gente trabalha junto em parceria e eu tenho um grupo de mentoria e eu tenho esse projeto falando sério sobre vendas. E hoje falaremos sobre as 10 lições do maior vendedor do mundo, Og Mandino. Og Mandino, ele tem um livro, ele escreveu um livro que ele fala sobre o maior vendedor do mundo. O título do livro é O Maior Vendedor do Mundo e da leitura desse livro eu tirei aqui 10 lições para compartilhar com vocês sobre vendas. Vamos lá? Tudo pronto? A primeira lição é paciência. Paciência. Isso principalmente para mulheres, né? É um negócio assim muito complicado, muito difícil para a maioria das mulheres ter paciência, mas também tem muitos homens que também não têm um pingo de paciência, não querem esperar nada, nada. Geralmente eles já querem plantar hoje e dessa semente que ele deita no chão, hoje mesmo ele já quer colher frutos, né? Plantar um pé de laranja hoje e já tomar suco de laranja dessa semente que ele plantou hoje. Então não acontece desse jeito. A natureza ela não age apressadamente, não age apressadamente. Tudo tem um tempo determinado, tudo tem um ciclo. E uma outra característica legal também, falando de natureza, é você entender que na natureza não tem caos, não existe caos na natureza, tá tudo certo, tá tudo na ordem, no cronograma do Todo-Poderoso, do Criador, vamos dizer assim, do Ser Supremo. Então não chove antes do tempo, é tudo dentro do tempo. E o que a gente vê é que esse caos é causado entre nós, seres humanos. Aqui dentro, aí sim, é um caos. Daqui para fora é o caos, né? Que atualmente a gente tem visto acontecer isso, né? Diante de todo esse cenário que a gente está vivendo atualmente, a gente tem visto caos por toda parte. Ninguém se entende, mas na natureza tá tudo certo. Todos os dias tá lá o sol nascendo no devido horário, se põe no devido horário. Aqui em Goiás, por exemplo, nessa época do ano é seco, já em outras partes do Brasil é chuva, e assim caminha as coisas da natureza. Então você não pode agir apressadamente, porque a natureza ela age dentro do período. Então se você quer ser um bom vendedor, se você quer ter bons frutos com boas vendas, você precisa aprender a construir a sua autoridade, aprender novas habilidades, porque é só assim, nessa construção, nesse processo, é que você vai chegar aonde você quer chegar para ter o que você quer, realizar os seus sonhos e os seus objetivos. E se você não entender que você precisa de afirmar que você será um bom vendedor, que você será uma boa vendedora, um excelente vendedor, não vai acontecer. Então você precisa de declarar que você será um excelente vendedor a partir de hoje, mas tenha paciência. A segunda lição é a regra de ouro. Eu gosto muito disso, isso faz muito sentido para mim, porque ao longo de toda essa experiência que eu adquiri com vendas, eu vendo coisas que eu compro. Entende a diferença? Tem vendedores, e tá cada dia mais em demodê, né? Tá cada dia mais em decadência esse tipo de vendedor, mas antigamente, por falta de conhecimento e por falta de informação, o cliente ele acabava levando gato por lebre, vamos dizer assim. Hoje em dia está mais difícil. Por quê? Por conta das informações. Hoje, com um smartphone na mão, o cliente tem muito mais informações do que o Bill Clinton na época que ele era presidente dos Estados Unidos. Só para você entender a mudança de comportamento. E esse vendedor papagaio, que literalmente só falava e vendia o que o vendedor queria vender, ele está em desuso exatamente por causa disso. Então, se você tem um produto ou um serviço que resolva o problema do cliente,
consequentemente você vai ser um excelente vendedor, você vai ser um excelente batedor de meta, vamos dizer assim. Você vai conquistar tudo o que você quer se você se concentrar em resolver o problema do seu cliente. Mas, se tratando de regra de ouro, todo vendedor ele tem que primeiro comprar o produto que ele vende. Porque se não comprar, fica difícil de você falar de uma coisa que você não sabe, de uma coisa que você não usa. Uma vez, eu lembro que eu fui fazer um test drive na Nissan, e aí, conversando e tal, aí o vendedor falou, não, então beleza, então vamos lá fazer o test drive. Na hora que ele puxou a gaveta para pegar o documento dele, a carteira com o documento dele, eu vi uma chave de um carro que não era Nissan. E aí eu perguntei para ele, essa chave desse carro é seu? Ele falou, sem jeito, que ele entendeu, né? Ele, sem jeito, meu carro e tal. Eu falei, pô, mas como assim? Como que você vende um carro Nissan e não usa carro Nissan? Porque eu tô chegando agora, deu a desculpa dele lá e tal. Mas não transmite segurança, não transmite credibilidade. A pessoa que nesse exemplo, que vende carro Nissan e usa outra marca, não transmite credibilidade. Então a regra de ouro é basicamente isso, é você oferecer uma coisa que você usa, você querer para o seu cliente o que você gostaria de comprar, não o que você gosta de vender, mas sim o que você gostaria de comprar. Então essa relação de parceria, de se colocar como vendedor, como útil, vender um serviço útil, oferecer um produto útil, faz toda a diferença na carreira de um bom vendedor. Então, se você quer ser um bom vendedor, ou se você já é um bom vendedor, mas ainda não pratica a regra de ouro, eu te desafio a partir de agora a você começar a praticar a regra de ouro, porque com certeza você vai dar um upgrade na sua carreira, os seus clientes vão ficar muito mais satisfeitos contigo do que do jeito que está atualmente, se é o caso, você ainda não pratica a regra de ouro. A terceira lição é persistência. Persistência. E tem uma frase que eu gosto muito sobre persistência, que fala que a persistência vence o talento. A persistência vence o talento. E exemplo disso tem vários, né? Vários exemplos. Eu vou citar um que eu estou lembrando aqui agora. Jogador de futebol. Jogador de futebol. Dizem que mais de 90% dos jogadores de futebol profissional no Brasil, eles ganham menos de 5 mil reais. Então assim, para você ser um jogador de futebol profissional, imagina a persistência. Agora imagina fazer parte desse seleto grupo, vamos colocar de 5% dos que vivem no estrelato, que ganham muito dinheiro, igual muitos nomes que você passou pela sua cabeça, se você conhece jogador de futebol. Mas isso é em todas as áreas, É só os persistentes que cheguem nos 5%. A possibilidade de você chegar nos 5% em qualquer segmento, não sendo persistente, é zero, é nulo, porque não existe. Não existe. A persistência, ela vence o talento. Então às vezes você conhece muito jogador de futebol talentoso, às vezes você é um desses. Você é uma pessoa que se destacou, diferente de mim. Eu joguei futebol, gostava muito de futebol. Hoje eu assisto de vez em quando só para distração. Mas eu gostava de jogar futebol e sonhei em ser jogador de futebol profissional. Só que eu era muito ruim de bola. E vi muitos talentos na minha época, muitos talentosos, e eu não me lembro de nenhum que se profissionalizou. Assim, lembro, mas se profissionalizou para jogar para fazer parte dos 90%. Para chegar nos 5%, eu não conheço nenhum. Mas você às vezes conhece. Aqui recentemente em Goiás teve um jogador que jogava num grande clube aqui, e ele conta a história dele, que já foi envolveu com droga e tudo, mas a persistência dele fez toda a diferença. Ele é muito talentoso, mas ele é persistente também, porque se ele só fosse talentoso, dificilmente ele conseguiria chegar aonde ele chegou. Hoje joga num grande clube aqui do Brasil. Então, a terceira lição fala sobre persistência, é uma coisa que você precisa de fazer todos os dias. Você tem que escolher vencer como vendedor, ou como jogador de futebol, ou qualquer outra área que você atue. Você só vai conseguir vencer se você conseguir persistir todos os dias. Consistência
e persistência. As duas andam juntos, mas a persistência é você fazer, você decidir, você se comprometer a fazer o que for necessário. A partir daí, você começa a enfrentar os problemas que virão, as situações, as dificuldades que virão e com certeza, se você não desistir, você vai conquistar, você vai conseguir. E em vendas não é diferente. Então, se você tem um cliente que está aí numa negociação, não jogue a toalha, persista, manda mais um e-mail, faz mais uma ligação, faz uma videochamada, enfim, manda uma proposta para ele, oferece um brinde, uma condição, enfim, busque, lute pela venda com persistência todos os dias, porque existem diferenças entre derrotas e fracassos. Existe diferença entre derrota e fracasso. A derrota, por exemplo, a derrota é aquela derrota temporária, que todos nós temos. E a gente aprende muito. A gente aprende muito nessas derrotas. A gente aprende muito. A gente aprende muito com as derrotas. A gente aprende muito mais com as derrotas do que com as vitórias. Mas a derrota, ela tem que ser encarada como temporária, porque se ela for encarada como definitiva, você é um fracassado. Você fracassa. Entende? O fracassado é o cara que desistiu. É a pessoa que desistiu, não vou mexer mais com vendas, esse negócio de vendas não é pra mim. Eu escuto isso muito. Escuto muito isso, falando, não, eu vou mexer com vendas, não, porque esse negócio é muito difícil e tal. Ele foi derrotado, mas ele não entendeu que aquilo ali poderia ser uma derrota temporária. Ele colocou um ponto final ao invés de uma vírgula. Porque se for uma derrota temporária, ele tenta de novo, e tenta de novo, e tenta de novo. Enquanto ele estiver tentando, enquanto ele viver tentando, ele não vai ser um fracassado. O fracasso é quando a pessoa recebe a derrota e ela coloca um ponto final. Não, essa aqui é uma derrota definitiva, então a pessoa é um fracassado. Você não, você é um campeão, você é uma campeã, você merece seguir em frente diante das derrotas, dos fracassos e sempre avante. Porque a gente precisa ir adiante. Resolve desistir? Desistir resolve? Não, não resolve. Pelo menos essa é a minha opinião. Se para você desistir resolve, então vá em frente, desista e seja feliz. A ideia é essa. Mas na minha opinião, não resolve. Desistir não resolve. O que resolve é você persistir, é você insistir até conquistar. A quarta lição: tem solução para tudo. Olha que maravilha, né? Tem solução para tudo. A quarta lição é isso: você encarar os desafios da vida, os reveses que a vida te trouxe, com esse espírito de otimismo, que tem solução para tudo. Às vezes você está enfrentando os piores problemas da sua vida. Às vezes esse pandemônio aí te acertou de frente, te pegou de cheio. E você, às vezes, está desempregado, às vezes está doente, às vezes perdeu algum ente querido, às vezes perdeu sua empresa, não importa. Não importa, se você está vivo, existe solução para tudo. Só não existe solução depois que morre. Então, todos os problemas terminam quando a gente morre. E a morte não tem como, né? Essa aí não tem jeito. Na hora que ela chega para todos. Chega para mim, chega para você, vai chegar para mim, vai chegar para você. Espero que leve mais uns 250 anos, né? Mas a morte, ela chega para todos. Mas enquanto a gente tem vida, enquanto a gente está vivo, respirando, a gente tem que encarar os desafios da vida como tem solução. Enxergar um copo, mentaliza aí, um copo com metade de água, um copo com a metade de água. O pessimista, ele olha para esse copo, ele fala, tá quase vazio. E o otimista olha para esse mesmo copo e fala, tá quase cheio. Entende? Que é tudo ponto de vista, então você precisa de enfrentar, de lidar com as dificuldades, com os problemas da sua vida com essa mentalidade, que tudo tem solução, que tudo vai passar. Porque na vida tudo é passageiro. Tudo tem uma solução. Tem uma solução. Se você buscar na sua mente a solução, você vai encontrar. Porque partimos do princípio que tudo que cresce, tudo que você foca, cresce. Tudo que você foca, cresce. Então, se você focar na solução, você vai encontrar a solução. E se você focar no problema, você vai encontrar somente problemas. Lembra daquela
experiência que a gente fazia, eu mesmo fiz quando eu estudava, pegar uma lupa, colocar no sol e colocar o foco da lupa no papel. Se você firmar ali um pouquinho, daqui a pouco o papel queima. Se você ainda não fez esse experimento, faça para você ver. Isso é o que eu estou te falando, tudo que você foca cresce. Então se você está focando no problema, dificilmente você vai encontrar a solução. Mas se você focar na solução, você vai encontrar a solução. Porque tudo isso passa. Desânimo, agitação, essas coisas todas passam. Inclusive, esse momento que a gente está vivendo de pandemia, de pandemônio, vai passar. E daqui a pouco a gente vai olhar para trás e falar, nossa, 2020 foi um ano difícil, mas vencemos. E 2021 a gente não sabe o que vem pela frente, mas com certeza virão outras e outras e outras dificuldades, porque enquanto a gente está vivo, nós temos que lutar todos os dias para resolver problemas. E problemas, né? Você enfrenta, trazendo para vendedor, trazendo para área de vendas, se você encontrar um problema e se você tiver a solução para esse problema, você está rico, não é assim? E nesse momento de crise que a gente está vivendo, o que não falta é problema. E todo mundo e todas as pessoas estão dispostas a pagar para você ou para qualquer outra pessoa que chegar com a solução. Porque ninguém quer lidar com problemas. Então nós vendedores, nós temos que nos atentar para isso, porque são oportunidades. Toda crise vem disfarçada de oportunidades. Então, se você encontrar uma oportunidade diante dessa crise que está aí fora, consequentemente você vai faturar e faturar muito. A quinta lição é pra frente que se anda. É pra frente que se anda. Exemplo disso é se você observar, se você dirige, se você observar o tamanho do para-brisa, o tamanho do para-brisa, e comparar com o tamanho dos espelhos retrovisores, a diferença é muito grande. Por quê? Porque não tem como você dirigir olhando os espelhos retrovisores. Não tem como você andar a pé, andar para frente, olhando para trás. Entende? Entende o que eu estou te falando? Então, assim, a nossa vida profissional como vendedor, a gente tem que andar para frente. A gente tem que olhar para frente. Por quê? Porque se você ficar apegado a desperdiçar o seu tempo, o seu valioso tempo, o seu poderoso tempo, o seu maravilhoso tempo, olhando as derrotas, lamentando as derrotas, lamentando, às vezes você teve uma perda aí e não consegue superar, às vezes de um amor, às vezes você se separou e está aí 3 anos sofrendo pela pessoa que já até casou de novo, entende? Não resolve, isso não dá certo, isso não funciona por quê? Porque a vida é pra frente, o sentido da vida é esse, o sentido da vida é andar pra frente. Então, todas as dores, toda dificuldade, tudo isso tem solução, mas se você andar para frente, se você for adiante, se você deixar o passado lá atrás, porque o passado acabou, não tem como voltar lá e resolver, já está feito, põe uma pedra em cima e vai em frente. E o futuro também, se você for pensar, não existe. O que existe é o presente. Então, no presente, o que você faz hoje determina o seu futuro. Então, se você está indo nessa direção, com certeza, se você não mudar a direção, você vai chegar no final dessa direção. Se é bom ou se é ruim, aí é contigo, porque a vida é feita de escolhas, mas você tem que escolher olhar para frente, você tem que escolher caminhar para frente, andar para frente e esquecer o que passou. Porque se você não fizer isso, você vai ser uma pessoa que não vai conseguir chegar a lugar nenhum, porque você não consegue, ninguém consegue caminhar olhando para trás. Faz o teste para ver se você consegue. Faz o teste, tenta andar para frente olhando para trás, tenta dirigir o carro ou moto olhando nos espelhos retrovisores para ver se você consegue. Isso é uma
ideia, uma sacada para você entender que o passado passou. Não tem como você voltar lá atrás para resolver nada. Não tem como você alterar o passado. O que você pode alterar é o seu futuro, mas você tem que plantar hoje o presente. O presente, você faz o presente hoje para você colher no futuro. Ok? Entendido? Então, a sexta lição, seja forte. Eita, essa palavra aqui é poderosa, né? Seja forte, seja forte. A gente precisa disso. Nós precisamos disso, nós precisamos de ser forte, fortes, cada dia mais forte. Por quê? Porque as dificuldades virão. Eu gosto muito de olhar para os problemas, vamos dizer assim, para os problemas que eu já superei, e eu olho para eles hoje, a minha mente nem entende que aquilo é problema mais. Por quê? Porque eu cresci, porque eu fui forte, eu venci o problema. Da mesma forma é você. Às vezes você está enfrentando um problema aí, e se a sua mente está identificando que é um problema, é porque você é pequeno. Mas você pode colocar força para você crescer e, consequentemente, o problema vai ficar pequeno. Porque já existem problemas que você superou, que você olha para eles hoje, você fala, esse problema, eu sofri por causa disso? Nossa, que coisa, né? Então, por quê? Porque você foi forte e superou o problema. Não ficou lá apegado na pedra, né? A pedra, você tropeça e cai, tem uns que levanta e vai embora. Olha pra frente e vai embora. É forte, vai ali naquela dificuldade, arrastando às vezes e tudo, mas ele não fica apegado à pedra. Então, você tem que ter forte, você tem que ser forte, você tem que ser animada, você tem que estar uma pessoa positiva. Porque a pessoa forte, ela não fica lamuriando, sabe? Você não vê ela com palavra de derrota, com desânimo. Não sei, porque... Não. A pessoa, quando ela é forte, ela é animada, ela é disposta. Ela sempre tem uma palavra amiga, uma palavra de fé, uma palavra de força. Não, nós vamos vencer. E nesse momento que a gente está vivendo, a gente precisa ser forte. Às vezes, você precisa ser forte para ajudar a pessoa que está do seu lado. Às vezes é sua esposa, às vezes é seu marido, às vezes é seu filho, está enfrentando um problema muito grande, você tem que ter palavra de ânimo. Na minha família, por exemplo, o pessoal está daquele jeito, que provavelmente pode estar na sua também, o povo assim, apreensivo, sem saber o que vai acontecer. Imagina se eu entro na onda desses caras, na onda desse povo, daqui um dia eu também, eu não sei o que vai acontecer, não, mas e aí? Vai resolver? Não vai. Então eu preciso de ser forte, você também precisa de ser forte, você precisa de passar a palavra de ânimo para essas pessoas. Não, nós vamos vencer. Isso aí é o seguinte, é o copo, né? Meio vazio ou meio cheio. Morreu tantas pessoas. Não, mas recuperou tantos. Entende? Ser racional, porque você precisa de animar as pessoas. Porque a gente está passando por um problema, uma guerra, vamos dizer assim. E em qualquer momento que você estiver ouvindo esse vídeo, com certeza você vai estar passando por alguma dificuldade, né? Então, você precisa de ser forte. Porque se você for forte, animado, isso tudo vai florescer. E quando florescer, vai ser muito bom. Imagina, quando chegar o período de chuva, né? Plantou, cuidou, chegar o período de chuva, vai florescer. Floresceu, daqui a pouco tem fruto. Imagina, de um caroço de manga, quantas mangas, de um caroço de manga que você planta, cuida, e nasce um pé de manga e floresce e dá fruto, quantas mangas você retira daquele pé com um caroço? Essa é a fé, essa é a visão, esse é o espírito da pessoa que é forte, diferentemente do fraco. O fraco, coitado, a gente dá dó, né? A gente sente pena do fraco, porque ele tá sempre ali, o mais feinho, ele se coloca no lugar do mais fraco, aquela coisa toda. E eu não quero falar de fraco, de fraqueza, porque eu estou falando com pessoas fortes. Eu me esforço todos os dias para ser forte, para buscar essa força, que a força vem de dentro, né? Vem de cima. Porque para onde a gente tem que olhar é para cima, é para o céu, é porque de lá é que vem a nossa força, né? A nossa força tá nisso. Então, se você é uma pessoa que tá fraca no momento, eu te falo, seja forte, busca ajuda, Tem tantos lugares, né, que você pode buscar ajuda, espiritual, às vezes em uma leitura, enfim.
Mas busca essa força está aí dentro de você, está junto aí contigo, é só você querer. É só você querer, só você olhar para essa situação e falar assim, não, eu vou ser forte porque eu vou vencer isso aqui. Eu vou superar isso aqui. E com certeza você vai vencer. Porque temos que ser fortes. Então, seja forte. 7ª lição, sorria. Isso aqui é muito legal, né? O sorriso, ele abre muitas portas, né? Ele arromba muitos cadeados. Você consegue muita coisa com um sorriso. E se você não sorrir, você consegue também um monte de coisa ruim, né? Porque às vezes com um sorriso você desarma uma situação que poderia ser, às vezes, uma situação que te colocaria numa situação muito pior, mas porque você teve a habilidade de sorrir na hora certa, de cativar a pessoa. Quantos problemas poderiam ser evitados se entre as pessoas houvesse esse sorriso? E isso é um privilégio nosso, meu e seu, ser humano. Não tem outro animal no reino que sorria. Isso é um privilégio meu e seu, então sorria. Sorria, literalmente sorria. Sorria de tudo, inclusive de você mesmo. Isso aí é o melhor de tudo, é você sorrir de você mesmo, porque você tem que entender que somos limitados. Somos limitados. Hoje mesmo eu estava assistindo um vídeo aqui e a pessoa falando que na liga de beisebol dos Estados Unidos, a pessoa que erra 70% dos arremessos, tipo, eu imaginei que deve ser, eu não entendo de beisebol, deve ser aquele cara que arremessa, né, que dá a pessoa joga a bolinha, ele tem que acertar. Se a pessoa erra 70%, de 10 ele erra 7, ele tem um resultado aí superior a 4 milhões de dólares por ano. Entende? Então, assim, lidar melhor com essas derrotas, sabe? Lidar melhor com essas derrotas, e exemplo disso tem vários. Tem o Michael Jordan também, que fala muito a respeito disso. Então, assim, errar, todos nós erramos. Todos nós erramos, todos nós falhamos, nós somos falhos. Mas se você sorrir, isso vai facilitar muito a sua vida, porque é isso que faz a diferença, é você sorrir, é você ser uma pessoa que não fique ali chorando, lamuriando as suas perdas, né? os seus infortúnios, mas pelo contrário, você sorri para as pessoas, você sorri de si mesmo, você sorri para as pessoas. No trânsito, por exemplo, às vezes você esquece de dar a seta e a pessoa dá uma buzinada clássica, né? Aquela buzinada, pá! Dependendo da maneira com que você reage, você arruma uma briga ali, uma confusão que pode ir para as vias de fatos. Olha que horror! Mas se você simplesmente pedir desculpa, desculpa, e dar um sorriso, consequentemente a pessoa faz um legal para você, tá legal, vai em frente, vai com Deus, você abençoa a pessoa e vai embora. Entende? Então, a partir de hoje, desenvolva, crie o hábito de sorrir para o seu cliente, quando você tiver uma ligação, sorria, sorriso na voz também, né? Você poder abençoar uma pessoa com um sorriso, com o bom humor, porque isso faz toda a diferença no nosso dia a dia. A 8ª lição é a multiplicação. Multiplicar o quê? Multiplicar o seu valor. Multiplicar o seu valor. Multiplicar a sua, vamos dizer assim, a sua boa intenção. Multiplicar coisas boas. Porque é assim que a gente vai construir um mundo melhor. É assim que a gente vai construir uma sociedade melhor. Então, a partir de hoje, você vai multiplicar. Porque, como eu dei o exemplo do caroço de manga que você planta, então, assim, ele simplesmente morreu, né? O caroço de manga, ele morreu para ele mesmo, para dar vida a um pé de manga que com certeza ele multiplicou o valor dele, porque de um caroço, quantos virão? Quantos virão? Nesse exemplo aí, quantos? Eu não faço a mínima ideia de quantos caroços de manga esse único caroço que morreu para ele mesmo e nasceu esse pé de manga, quantos caroços de manga vêm através de um. Então, quando você olha para essa situação, para esse exemplo, você
e você entende que você precisa de multiplicar o seu valor, de multiplicar isso, porque isso vai fazer toda a diferença na sua vida, na vida das pessoas que te admiram, que te respeitam, que querem que você seja referência na vida deles. Então, isso vai fazer toda a diferença. Então, entenda isso. Entenda que nós precisamos de nos multiplicarmos, nós precisamos de duplicar, né? De multiplicação e de multiplicação e duplicação. Você precisa de duplicar as suas habilidades, né? Habilidades como vendedor. Então, você precisa de desenvolver toda essa habilidade. A nona lição é ação. A ação cura o medo. A ação cura o medo e isso faz toda a diferença. Se você não sorrir ou sorrir, isso depende da sua ação. Se você não agir, fala, não, eu vou agir, eu vou sorrir, beleza. Se você falar, não, eu não vou agir, não tem ação. Então, você precisa de agir. A partir de agora, a partir de hoje, você precisa de ter essa habilidade de, a partir de hoje, você começar a agir. Fazer o que for necessário. O que você precisa de fazer? O que tem que ser feito? Então, a partir daí, você vai definir o que você vai fazer e você vai começar a agir. Porque a ação é que transforma. O que transforma tudo isso é ação. É ação. O mundo gira em torno de ações e de atitudes positivas ou negativas, mas se não houver essa ação, nada acontece. Na inércia, nada acontece. E você pode observar na natureza que nada está parado, está tudo em movimento, está tudo em movimento. Então, esse movimento, toda essa dinâmica universal está em movimento e não para, é assim, movimentando sempre. Então, ação, haja a partir de agora. Agirei agora. A 10ª lição, fé. Fé para resolver o que precisa de resolver. Essa parte da fé aqui, muitas pessoas confundem com religião, mas não tem nada a ver com religião. A fé, como diz na Bíblia, em Hebreus 11, capítulo 1, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, para você agir, para você fazer, para você conquistar, você precisa de ter fé. Por quê? Porque o futuro é incerto. O que nós temos é o presente. Se você for uma pessoa realista, você está vendo o que está acontecendo ao seu redor, você modela para ser como está sendo. Você está vendo as coisas acontecer do jeito que está acontecendo. Mas se você for uma pessoa movida pela fé, que não tem nada a ver com religião, eu dei um exemplo da Bíblia aqui porque eu acho muito pertinente. Porque se você tem fé, você consegue acreditar em coisa que você não está vendo, em situação que você não está vendo. Às vezes você está enfrentando um problema grandão aí, mas se você tiver fé, com certeza você vai vencer, porque você já está enxergando a solução, você já está vendo a solução. Então, essas são as 10 lições que eu tirei do livro do Og Mandino, o maior vendedor do mundo. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa seu like aí. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações e até o próximo vídeo, tá bom?